que ponto chegamos? Sejam muito bem-vindos ao Boletim Coppola sobre preconceito e ignorância. Há exatamente uma semana, no feriado da Independência de 7 de setembro, cerca de 2% dos eleitores brasileiros, umas 3 milhões de pessoas, foram às ruas de todo o país celebrar sua liberdade. Além da manifestação inequívoca de amor à pátria, essas mulheres e homens trouxeram às avenidas e às praças 3 demandas absolutamente legítimas: impedir pelo voto que corruptos voltem à cena do crime, exigir do Senado análise dos pedidos de impeachment contra ministros do STF e cobrar das autoridades competentes eleições limpas e auditáveis. No mais, milhões de pessoas de verde e amarelo se reuniram pacificamente para cantar o hino nacional, para exaltar os símbolos da pátria, para rezar o Pai Nosso e para prestigiar seu presidente da República eleito. Nem a oposição mais encardida teve a audácia de desqualificar essas manifestações como atos antidemocráticos. Pelo contrário, chamou atenção a urbanidade, a civilidade desses cidadãos que, mesmo reunidos a centenas de milhares, não causaram nenhuma confusão, nem sujaram os logradouros públicos. Passou vergonha a velha imprensa, que alardeava uma suposta raiz golpista nessa mobilização. Passou vergonha o STF, que estabeleceu protocolos de segurança desarrazoados e colocou as multidões sob a mira de atiradores de elite. E passou vergonha o iluministro Supremo, que alegou que o 7 de setembro poderia, aspas, mostrar o tamanho do fascismo no Brasil. Mas ninguém passou tanta vergonha quanto Lula da Silva, nosso ex-condenado por corrupção e atual líder nas pesquisas eleitorais. Foi assim que o petista enxergou as celebrações patriotas do 7 de setembro. Aliás, Dilma, eu não sei se você viu na televisão, foi uma coisa muito engraçada, que no ato do Bolsonaro parecia uma reunião da Ku Klux Klan. Só faltou capuz, porque não tinha negro, não tinha pardo, não tinha pobre, não tinha trabalhador. Pois é, para Lula, as manifestações pacíficas e democráticas de brasileiros no 7 de setembro são análogas às reuniões clandestinas de um movimento supremacista americano que até hoje discrimina e persegue pessoas pretas, a Ku Klux Klan. Essa fala disparatada é só mais uma evidência de que Lula é um completo ignorante. Na verdade, Lula é o pior tipo de ignorante, porque fala com convicção daquilo que desconhece, espalhando desinformação. O petista sequer consegue pronunciar corretamente o nome da organização racista e assim a Ku Klux Klan se transforma na Cuscuz Klan, para a alegria dos consumidores de memes na internet. O fato é que só alguém muito ignorante consegue estabelecer uma comparação entre um grupo de natureza terrorista que comete crimes de ódio com milhões de cidadãos obedientes à lei que foram às ruas para cantar o hino, para rezar o Pai Nosso, para celebrar sua liberdade e para prestigiar seu presidente eleito. Ainda assim, Lula se expressa com a contundência de alguém que supostamente sabe do que está falando. Esse fenômeno de superestimar sua própria compreensão da realidade, acreditando ser muito melhor do que realmente é, já foi amplamente estudado pela ciência da psicologia e é conhecido como efeito Dunning-Kruger. Ignorantes e preconceituosos, como Lula, não se percebem ignorantes nem preconceituosos. E como já disse Charles Darwin, pai da teoria da evolução, é mais comum a ignorância produzir confiança do que conhecimento. A propósito, está aí outro viés cognitivo que acomete Lula da Silva, a síndrome do jogador de Araque, que ocorre quando a autoconfiança do prepotente supera e muito sua competência. Trazendo para um exemplo prático, é fato que o lulopetismo foi responsável pela maior recessão econômica da história brasileira e pelos maiores esquemas de corrupção já vistos no país. Não à toa, o senhor Geraldo Alckmin, antes de vender sua biografia, afirmou com todas as letras: depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Realmente, houve recessão, houve corrupção e essas pessoas, mortas de vergonha, deveriam se retirar da vida pública depois do desastre que causaram. Mas como nós já vimos, Lula é um caso clássico do efeito Dunning-Kruger e da síndrome do jogador de Araque. Ele jamais vai reconhecer seus erros, seus pecados e seu desconhecimento sobre determinados assuntos, porque a sua ignorância alimenta sua autoconfiança, que por sua vez compensa e supera sua incompetência.
Na verdade, é provável que, no tocante a Ku Klux Klan, Lula esteja no cume do que os psicólogos chamam de montanha da estupidez. Essa situação ocorre quando o ignorante autoconfiante detém conhecimentos ainda rudimentares sobre um tema e, por causa disso, já se sente plenamente confortável para expressar sua opinião sem embasamento. Lula deve ter aí uma vaga noção da história e das atividades da Ku Klux Klan, mas fala com a naturalidade de quem é um expert no assunto. Se fosse, jamais teria falado tamanha besteira ofendendo tanta gente. Isso me faz lembrar que ignorante também é sinônimo de obtuso, de presunçoso, de grosseiro, adjetivos que caem como uma luva para quem faz da própria boca um esgoto a céu aberto.